Olá, hoje é quarta-feira, dia 16 de julho de 2025. Há uma semana atrás, o governo americano, o governo Trump, resolveu aplicar tarifas, né, sobre todas as importações provenientes do Brasil de 50%, vigorando a partir do dia 1º de agosto, né? É o nível tarifário mais alto entre todos os outros países, obviamente, isso aí se tornou uma questão central aí para a conjuntura econômica brasileira. No entanto, o grau de incerteza em relação ao que vai de fato acontecer é enorme. Tudo que a gente pode fazer nesse momento é tentar, de alguma maneira, levantar hipóteses, né? Por exemplo, a primeira questão de todas, obviamente, é se o Trump voltará atrás, como já fez em outras oportunidades. Se haverá negociações, então nós teremos tarifas mais baixas, etc, etc. Em relação a esse ponto, existe uma questão que realmente complica muito a análise, que é o fato de que a justificativa apresentada para as tarifas foram justificativas de ordem política, né? E questões que, obviamente, inclusive decisões do judiciário brasileiro, então, questões em relação às quais não haverá nenhuma mudança de posição, não vão ser negociadas, por razões óbvias, pelo governo brasileiro. Então, quer dizer, as negociações terão que necessariamente se dar no plano econômico, e utilizando como, digamos assim, como forma de negociação, ou como pressões, ou como armas de negociação, a pressão por parte de empresários, tanto empresários brasileiros como empresários americanos, que eventualmente tenham interesse no comércio com o Brasil, que importem mercadorias brasileiras, etc., né? Qual é a chance dessas negociações prosperarem, né? Primeiro, a gente tem um prazo muito curto para isso, dia 1º de agosto, são 11 dias úteis apenas a partir daqui. É, e o fato de ter sido colocada a questão política dificulta um pouco a negociação, mas é possível que chegue na hora, com pressão dos dois lados, e que a coisa avance, principalmente em relação a alguns produtos, setores, etc., né? Em relação a isso, o primeiro fator que aponta para a possibilidade disso acontecer é o fato do governo brasileiro, até o momento, ter um pouco recuado da sua posição imediata, inicial, que era de retaliar também, né? De colocar tarifas equivalentes ou outros tipos de retaliação a outras formas na legislação que está sendo aprovada em relação a essa questão da reciprocidade, mas o governo brasileiro, por enquanto, abriu mão disso, ou seja, o que significa que a negociação está aberta, né? E o vice-presidente Geraldo Alckmin já iniciou uma negociação junto com empresários brasileiros, etc, etc. Então, vamos ver o que é possível, né? Na minha opinião, depois gostaria de ouvir aí, quer dizer, a Margarida, o Ulisses pronunciarão, mas, na minha opinião, a gente não vai voltar de maneira alguma, eu acho, a tarifa de 10%, que já estava vigorando desde o 2 de abril, mas eu acho que é possível. Eu acho que é possível. Tem algum jogo aí para alguns produtos, alguns setores. O Brasil tem também como ceder na área econômica. O Brasil tem várias medidas aí de caráter protecionista que podem eventualmente entrar aí nessa pauta de negociação, né? Então, existe uma possibilidade, não que vá ocorrer.
Eu sei que é difícil, mas mesmo que aconteça essa negociação, eu acho que a gente vai estar numa situação pior, com maiores dificuldades de exportação para os Estados Unidos do que estavam antes. Isso aí gera uma dificuldade, gera um problema óbvio para o Brasil, porque os Estados Unidos não só são o segundo mercado importador, em termos de país, né, para as exportações brasileiras, e muito importante é que as exportações para os Estados Unidos são muito diversificadas, né? Ao contrário das nossas exportações para a China, que é o nosso principal mercado, mas que só compra da gente produtos agrícolas e da extrativa mineral, né? Soja, minério de ferro, petróleo, etc. Os Estados Unidos importa de tudo, inclusive é, dos 40 bilhões de dólares que o Brasil exporta para os Estados Unidos, 78%, quase 80% são produtos da indústria de transformação. Quer dizer, claro que aí entra também produtos agrícolas transformados, tipo suco de laranja, etc., mas é a indústria de transformação. Com essa mesma categoria, o comércio para a China é exatamente o oposto. 80% não vem da indústria de transformação, vem da agropecuária, são produtos agrícolas, direto em natura ou produtos da extrativa mineral. Isso aí já vai. Então, a qualidade do comércio, pela sua diversificação, a qualidade do comércio nos Estados Unidos é muito boa e vai ser um pouco difícil para o Brasil redirecionar essas exportações para outros países. Quer dizer, então, isso aí é um problema, porque caindo as exportações, a gente vai ter várias consequências, né? Uma consequência é para a produção e emprego dos setores que estão deixando de exportar. O setor de calçados, o setor de suco de laranja, o setor de carnes, o setor de autopeças, setor muito importante para o Brasil, que é o setor aeronáutico. A Embraer tem nos Estados Unidos o seu principal mercado. Então, a gente exporta, a exportação talvez das mais nobres da pauta brasileira de exportações, que são aviões da Embraer, é uma boa parte dos Estados Unidos. E com uma tarifa de 50%, realmente, eu creio que você inviabiliza essas exportações, né? Então, isso é um primeiro problema, um problema para produção, emprego, para algumas empresas de grande importância na economia brasileira. O segundo problema que eu vejo é sobre o câmbio. Foi noticiado aí na imprensa, e está certo, que os fluxos cambiais, quer dizer, os fluxos derivados do comércio exterior e das operações financeiras com o exterior, foi altamente negativo no primeiro semestre desse ano. Foi no primeiro semestre desse ano foi o mais negativo de primeiros semestres de toda a história registrada, né? Então o dólar só não o real, desculpa, só não desvalorizou mais frente ao dólar por outras razões, por operações no mercado futuro, etc. Mas a base dada pelo fluxo cambial, digamos assim, é algo que vai gerar, ou gera e vai gerar uma pressão para a desvalorização do dólar em si. Se a isso se somar queda de exportações e, portanto, menos ingressos de dólares da via exportadora, queda de investimento direto, porque investimento direto de empresas americanas também numa situação de conflito desse tipo podem se reduzir. Então, isso aí digamos assim, é mais é um pouquinho a mais numa situação já bastante negativa em termos de fluxo cambial. Isso pode, eu acho, perfeitamente pressionar bastante para cima a taxa de câmbio, com consequências negativas para a inflação, talvez para a própria política monetária, para a taxa de juros. O Lixa pode depois comentar sobre isso, né? Mas então eu acho que tem, como eu falei, uma consequência para a produção e emprego em alguns setores, para algumas empresas muito importantes para a economia brasileira, empresas líderes importantes do ponto de vista tecnológico, e talvez também esse impacto sobre o câmbio, que se acontecer, vai também ter esses outros impactos secundários, né? Em relação, por fim, em relação
efeitos sobre o PIB brasileiro, vários economistas têm feito projeções aí em torno de 0,3, 0,4% de queda do PIB, que seria bastante, porque a gente está com crescimento do PIB já entrando em declínio, né? A taxa de crescimento, a gente deve ter taxas de crescimento bem menores nesse ano e no ano que vem do que a gente vinha tendo até o ano passado. E isso aí faz falta, evidentemente. 0,3, 0,4, se for 0,5%, é muito em relação ao crescimento que a gente espera daqui para frente, né? Então, tem então as consequências econômicas não serão pequenas, né? Eu acho importante. Tem muita gente que está minimizando um pouco. Eu acho que as consequências econômicas vão ser grandes. Agora, tudo depende, evidentemente, de qual é a chance de sucesso em reverter, ainda que parcialmente, mas de reverter a magnitude desse tarifaço, porque 50% inviabiliza, obviamente, uma boa parte das exportações. Então, esses aí são os meus comentários, assim. Sei que tudo ainda está Francisco, muito incerto, mas passo aqui a bola para os eu meus queria colegas. só adicionar aí a essa análise preliminar que a gente está fazendo, né? Quer dizer, o efeito inflacionário, ele é ambíguo, mas uma taxa mais valorizada gera mais pressão inflacionária, o que vai dificultar o trabalho do Banco Central de normalizar aí a condução da política monetária, iniciar eventualmente até um ciclo de afrouxamento. Mas, por outro lado, a sobra de produtos, especialmente daqueles que são perecíveis, né, para o mercado doméstico, pode abrir aí um espaço para a queda de preços desses produtos. E aí, basicamente, a gente está falando de produtos agropecuários, né, carne, produtos agrícolas em geral, café e tal, que tem aí um timing de produção e venda, né? Então, isso pode gerar aí uma pressão inflacionária para baixo, compensando parcialmente, né? Tudo muito incerto ainda, a pressão que poderia vir de um câmbio mais desvalorizado, né? Tem se minimizado, sim, o impacto dos analistas em geral disso tudo sobre o nível de atividade econômica, mas eu acho que tem aí um fator que é quase que impossível da gente hoje projetar, que é o fator incerteza. O Brasil tem uma parcela importante dos investimentos americanos diretos no Brasil. Quer dizer, o nosso segundo maior fluxo de entrada de investimento direto é de empresas americanas. E isso pode realmente travar muito esses investimentos e gerar uma onda de incertezas, né, secundárias a partir desse efeito, que é impossível hoje da gente estimar o efeito disso no PIB. Mas era só isso que eu queria acrescentar. Eu só que queria, só para completar aqui essa conversa sobre inflação, eu acho que esse ponto, né? Eu acho que você tem toda a razão, Margarida. Provavelmente no curto prazo, o efeito sobre a inflação seja até de, de queda, né? De queda. Porque, de fato, o redirecionar essas exportações para outros mercados, ainda que seja possível redirecionar parte delas, leva muito mais tempo do que vender aqui no mercado doméstico. Então, acho que a tendência vai ser um aumento de oferta e que eu acho que esse efeito de curto prazo pode ter um efeito positivo, mas não é um efeito positivo também para você estar comemorando, porque isso é uma coisa meramente conjuntural. Ao contrário do que está acontecendo nos Estados Unidos, onde lá, como eles estão tarifando as importações, isso já está tendo um efeito inflacionário lá nos Estados Unidos. Não por causa das exportações brasileiras, mas, enfim, todas as importações americanas, né? É, Agora, e como o Brasil, a princípio não deverá fazer uso, pelo menos imediatamente, né? A não ser que a coisa complique muito, mas da, dessa lei de compensações aí tarifárias, então acho que o efeito a curto prazo pode ser esse que você adiantou
mesmo, Margarida, embora um pouco mais para frente, se você tiver um efeito sobre o câmbio, etc., e passando isso a ter efeito sobre o curto prazo, eu acho que a tendência seria aumento da inflação mesmo. Eu gostaria também de frisar esse ponto que o Francisco Eduardo destacou sobre os efeitos eh, desse aumento de tarifas sobre a economia brasileira, não? E, se a economia brasileira já está desacelerando, devemos ter um crescimento este ano, digamos, menor que o ano passado, não? Por volta de 2,5%. E se a gente tem uma desaceleração de 0,5%, como o Francisco Eduardo está sugerindo, 0,4%, tá? É claro que esse efeito não vai acontecer todo em 2025, não? Provavelmente a maior parte do efeito dessa aceleração da atividade acontecerá em 2026. Temos uma série de efeitos de encadeamentos e multiplicadores, não? Dessa queda das exportações em consequência da produção e das vendas das empresas brasileiras, tá? Então, não é para ser desconsiderado, tá? Pode ser que, em termos inflacionários, essa desaceleração ajude também a reduzir um pouco a taxa de inflação, como a Margarida falou, pelo excesso de oferta que pode vir, tá? Então, mas de qualquer forma, o efeito incerteza vai ter um efeito negativo, não, sobre os prêmios de risco nas taxas de juros, tá? Então, aí a gente tem algumas coisas para serem vistas. O outro ponto que eu gostaria de destacar, que Francisco Eduardo apresentou no início dos pontos que destacou, é sobre como que essas negociações podem acontecer, tá? E, em princípio, o Brasil já tinha enviado para os Estados Unidos uma carta 16, no dia 16 de maio, onde ele encaminhava um conjunto de. Essa carta não foi divulgada, obviamente, são negociações que são feitas entre governos, foram encaminhadas basicamente ao secretário do Comércio americano, não? O Lutnick. E Estados Unidos ainda não respondeu a essa carta. De qualquer forma, tem alguns comunicados que foram dados ontem também, onde aparecem algum conjunto de setores ou de temas que que os Estados Unidos estariam interessados em discutir. Alguns desses temas são serviços de pagamento digital, basicamente o problema do PIX, tarifas preferenciais, lei anticorrupção, temas de propriedade intelectual, o etanol e o desmatamento ilegal, tá? Esses temas deveriam ser tratados basicamente sobre a ótica dos efeitos que eles têm afetando a competitividade de empresas americanas, não? Em que medida tarifas preferenciais ou problemas de propriedade intelectual aqui no Brasil estariam afetando. O que significa que são temas de interesses eh, americanos. Na verdade, isso surge a partir de uma comunicação do presidente Donald Trump, tá? Para algumas instituições americanas para tratar. Eu acho que esses seriam os temas que eh, o Alckmin, não, que em princípio estaria a cargo das negociações, não? Ele é o ministro de Desenvolvimento aqui no Brasil e Mauro Vieira, que é o ministro de Relações Exteriores brasileiros, teriam que tratar com o governo. Ou seja, teríamos alguns espaços, tá? E nesses temas para serem discutidos. É claro que, como Francisco Eduardo destacou, são só 11 dias úteis. Então, por outro lado, o vice-presidente, não, o Alckmin, destacou que o Brasil não estaria disposto a pedir uma prorrogação do prazo do 1º de agosto, não? Ontem, nas reuniões que foram feitas com setores privados, de manhã e de tarde, lá em Brasília, os setores pediram 90 dias, não? 3 meses de adiamento para o início das negociações, tá? Então, temos muita incerteza sobre isso. Mas, de qualquer forma, existem temas para serem discutidos.
porque uma das perguntas que a gente tinha na semana passada era o que que o Trump quer? Quais são os temas que a gente deveria discutir com eles, tá? Agora a gente tem, em princípio, alguns temas, tá? Tarifas preferenciais, lei anticorrupção, propriedade intelectual, o etanol, o desmatamento ilegal, sei lá, temas para serem eh, tratados, tá? Por outro lado, para dar um tom otimista, não? Foi feito um acordo, por exemplo, entre Estados Unidos e a Indonésia. A Indonésia tinha umas tarifas de 32%, teve alguma negociação em vários temas, incluindo esse tema de pagamento digital, que também era importante lá na Indonésia, e já tem um acordo entre Estados Unidos e Indonésia de reduzir de 32% para 19% as tarifas, tá? Então, temos esse tema, tá? É claro que por trás disso existe outro tema que é mais difícil e mais delicado de tratar, que são os temas geopolíticos que estão sendo tratados, não? Ou seja, lembremos que a decisão do governo americano e a manifestação do presidente Donald Trump, dia 9 de julho, aconteceu 2 dias depois do encerramento da reunião dos BRICS, aqui no Brasil, não? Que aconteceu no Rio de Janeiro, de declarações que foram feitas no final dessa reunião. Tá? Então, temos também esses temas geopolíticos, que são mais difíceis e delicados de tratar, mas também existem esses temas, essas agendas mais particulares que poderiam ser encaminhadas de alguma forma entre o nossa diplomacia, não? Eh, Aqui no Brasil e o secretário de Comércio, que parece que é quem vai tomar as negociações lá nos Estados Unidos, tá? Lembremos que o Lutnick pertence à linha mais dura das negociações, tá? Provavelmente o secretário eh, do Tesouro americano é um pouco, em princípio, tem um pouquinho mais de flexibilidade nas negociações, mas o Lutnick, o secretário de Comércio, tem se manifestado um pouco mais duro nas negociações, tá? Então, mas é nesse mundo de incerteza que a gente não sabemos o que vai acontecer. Especialmente porque temos, de aqui a 11 dias úteis, como falou Francisco Eduardo, essa data do 1º de agosto, não? Se a gente conseguiria ou não uma prorrogação para continuar com essas negociações e não ter. Tá? O último ponto é o seguinte: ainda que seja feito um adiamento de 90 dias, isso também afeta as decisões empresariais. Porque se você não sabe como que isso vai se resolver em 90 dias, todas as demandas de empresários americanos ou as propostas aqui de empresários brasileiros ficam em um compasso de espera, porque não sabemos como que aquilo vai se resolver, não? Então, esperar é sempre uma opção, não? A gente tem essas opções de esperar para ver, mas esperar significa paralisar todas as decisões e grande parte do comércio, não? Também vai ter esse custo. Em relação a essa questão geopolítica que você mencionou, Lixa, me ocorreu aqui que o Brasil já usou no passado essa questão do posicionamento em termos de política internacional, da geopolítica, no início da Segunda Guerra Mundial, como um instrumento para arrancar vantagens econômicas, né? Então, isso não seria nesse sentido assim, mais geral, não seria uma vantagem, mas não seria uma novidade, mas eu acho que nesse momento acho muito difícil que qualquer que isso aí entre na pauta de negociações, pelo menos pelo lado do Brasil, acho que isso aí não vai ser, acho muito difícil. Acho o caminho muito mais natural é uma negociação. Isso é a minha posição. Acho que é uma Claro. negociação especificamente no plano das questões econômicas mesmo. Algumas delas estão nessa pauta que você
se listou aí. Tá. Bom, ficamos por aqui. Nosso próximo podcast, nós estamos entrando num período de recesso na universidade. Nosso próximo podcast vai ser na primeira semana de agosto. Até lá, inclusive, eu acho que a gente vai ter uma compreensão, quer dizer, melhor do que pode acontecer, porque a gente já, dia 1º de agosto, algo já vai ter acontecido. Ou as tarifas vão ficar nos 50%, ou a gente vai ter conseguido um adiamento, ou alguma negociação vai já ter gerado algum resultado. Essa última possibilidade, eu acho que é a menos provável, porque 11 dias é um período muito curto, mas talvez algum adiamento, se as negociações estiverem avançadas, a gente vai saber até lá. Bom, ficamos por aqui até a primeira semana de agosto com um novo podcast do Grupo de Conjuntura.